leremos a palavra do Senhor, ou leiamos a palavra do Senhor. Profeta Jeremias, capítulo 18. Jeremias 18, versículo 1. Se você não tem a Bíblia, compartilhe com o irmão do seu lado, com aquele que não tem. Diz assim a palavra do Senhor, amém? A palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor. Levante-se e desça até a casa do oleiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando sobre a roda. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe apareceu. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo, casa de Israel, será que não posso fazer com vocês como fez esse oleiro? Diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão. Ó casa de Israel, no momento em que eu falar a respeito de uma nação, ou de um reino para o arrancar, derrubar e destruir, se esta nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu mudarei de ideia a respeito do mal que eu pensava fazer-lhe. E, no momento em que eu falar a respeito de uma nação, ou de um reino, para o edificar e plantar, se ele fizer o que é mal aos meus olhos, e não obedecer à minha voz, então eu mudarei de ideia quanto ao bem que havia prometido fazer. Portanto, fale agora ao povo de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo, assim diz o Senhor, eis que estou forjando uma calamidade e formando um plano contra vocês. Por isso, convertam-se cada um de vocês do seu mau caminho e corrijam a sua conduta e as suas ações. Aleluia. Pode assentar, querido. Queridos, nas mãos do oleiro, o cristão, o crente, o servo de Deus, ele precisa depositar a sua vida, entregar a sua vida totalmente ao Senhor. Totalmente. Esse mês estamos falando de vida com Deus. Essa mensagem é oportuna para que nós reflitamos como que está a nossa caminhada, como que está a nossa jornada, para nós situarmos esta mensagem, este momento do profeta Jeremias. O reino que Salomão estabeleceu, o governo que Salomão deixou para dar continuidade, o seu filho, Jeroboão, vai assumir o reino. Diante de muitas demandas de todas as tribos, com a morte do rei, vem acontecer o reino dividido. O reino do norte e o reino do sul. Houve esta divisão. E Roboão assume o lugar do rei Salomão. Então ele começa a governar a nação de Israel. Mas antes de Salomão morrer, já havia dentro do reino o descontentamento
da nação. Porque os impostos que eram colocados sobre eles tinham aumentado muito. E a nação começava, então, a querer uma mudança da cobrança daqueles impostos. E entre todas as tribos, não era somente a do norte, mas principalmente a da tribo do norte, a reclamação era maior com relação ao governo, com relação ao reinado, devido a seus altos tributos que tinham que ser pagos para o rei. A carga de impostos era pesada, porque o reino crescia e as despesas aumentavam. Olha para o nosso Brasil. Olha para a nossa nação. Olha o que nós estamos vivendo hoje. Uma carga tributária altíssima. E as pompas dos governos só aumentam. Quando sai a comitiva do presidente, você vê aquela carreata de carros, de soldados, de guardas. Os salários, não sei se são merecedores, mas são exorbitantes. Os 3 poderes que mais consomem as verbas do nosso país, executivo, legislativo e judiciário. E eles tendo de toda forma fazer algumas reformas para aumentar o tributo, nunca baixar. Porque os gastos são altíssimos, não é diferente. Nossa nação hoje com a nação de Israel. Quando Roboão assume o reinado, ele rejeita atender as reclamações da tribo do norte. Ele rejeita. Ele não ouve aquilo que o povo estava querendo, que era diminuição de impostos. E com isso, se você ler lá em 1 Reis, no capítulo 12, você vai entender do que eu estou falando. Quem já leu, quem conhece, sabe do que eu estou falando. Então você vai perceber lá que havia esta demanda para baixar os impostos. Mas ao invés de Roboão atender a reivindicação desta tribo, ou destas tribos, que eram as 10 tribos, ele prefere ouvir o conselho de quem? Dos mais jovens. Ele prefere ouvir o conselho e não só manter os impostos, mas aumentaram ainda mais. Com isso, irmão, a tribo do norte se rebela contra Roboão. Ele se levanta um montinho para entrar em guerra contra Roboão. E quem assume? Jeroboão, que estava exilado, volta para meio deles e eles elegem Jeroboão como governo, como rei deles. Governo da tribo do norte. E naquele momento, acontece então o quê? A divisão. Tudo estava debaixo da onisciência de Deus. Tudo estava. Mas a tribo do norte se rebela contra Roboão, liderado pelo rei Jeroboão, contra a tribo do sul. Quando Roboão observa e vê o que a tribo do norte fez, se levantando, se rebelando, Roboão, então, ele abre no seu coração ao desejo de guerrear, levanta os reis, levanta soldados
para guerrear contra seus próprios irmãos. Seus próprios irmãos. E Deus, onisciente, vendo todas as coisas. Mas quando essa rebelião acontece, eles perdem a referência de adoração. Meu irmão, eu quero que você entenda nesta noite a sua importância, a nossa importância de congregar. A importância de você estar reunido no meio do povo que adora, que exalta e que busca o Senhor. Eu falei quinta-feira sobre a importância da igreja. Falei da igreja presencial e da igreja online. O quanto nós sofremos com a falta de congregar, com a falta de estar juntos. Muitas pessoas ficaram doentes e ainda estão até hoje doentes. Estão em pânico, não conseguem viver no meio da multidão por falta de congregar. E acontece que Roboão deseja levantar, mas Deus intervém na vida de Roboão, do rei, e não permite ele guerrear contra os seus irmãos. Tudo estava debaixo do controle de Deus. Tudo estava debaixo da onisciência de Deus. Lá em 1 Reis, capítulo 12. Volta aí atrás. 1 Reis, capítulo 12. Versículo 24. Assim diz o Senhor: não subam, nem lutem contra os seus irmãos, os filhos de Israel, que cada um volte para a sua casa, porque eu é que fiz isto. E eles obedeceram a palavra do Senhor e voltaram como o Senhor lhes havia ordenado. Então é o Senhor que tinha feito aquilo, para que eles se rebelassem, para que o reino se dividisse. Estava debaixo da onisciência de Deus. Quando você lê a história, você entende que politicamente eles tinham motivos para rebelar. Os impostos eram os altíssimos. Eles tinham motivos para contestar o rei Roboão. Tinha motivos. Politicamente. Mas a adoração a Deus, como eu falei na quinta-feira, o nosso culto, a nossa reunião, ela é espiritual. Nós, quando reunimos aqui, não é para tratar de negócios. Nós reunimos para adorar a Deus, aleluia, que é digno de toda honra e de toda glória. Não reunimos com propósito político, mas um propósito espiritual. E Deus queria que o povo de Israel estivesse unido para adorá-lo em Jerusalém. Religiosamente, eles agiram errado. Deus não desejava que eles tomassem aquela decisão. A vontade de Deus é que eles estivessem em Jerusalém e ali adorassem a Deus. E ali eles buscassem a Deus, ali eles ouvissem a Deus. Por quê? Porque na velha aliança, na antiga aliança, não é como hoje. Você adora aqui, você adora no monte, você adora na sua casa, você adora em outra igreja, você adora. Nós adoramos. Mas a antiga aliança tinha um lugar específico para adorar a Deus, que era no templo. E o templo aonde? Em Jerusalém. Deus estabeleceu Jerusalém. Portanto, quando Salomão faz o templo, ele ora: Senhor, quando o seu povo que estiver de longe
orar com as suas mãos estendidas para cá, então o Senhor ouve eles. Era um lugar de adoração a Deus, é o lugar da manifestação divina, é um lugar santo. E a tribo do norte perde essa referência. E aí então eles começam a desviar a sua adoração. Começam então a adorar os outros ídolos. Deus tinha trago eles para Jerusalém para adorar o Deus único, o Deus Santo, o Yahvé. E agora a tribo do norte começa a adorar outros deuses. Querido irmão e querida irmã, por isso eu digo para você, quando você abandona, deixa de congregar, o risco de você ir por um outro caminho é muito grande. O risco do diabo colocar na sua mente um outro meio para servir um ao outro Deus é muito grande. O risco dos falsos ensinos entrar na sua mente é muito grande. O risco dos falsos profetas te atacarem é muito grande. E quando nós perdemos um vínculo da adoração, o vínculo de congregar, a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Quem passa por isso, ou quem passou, sabe. Quando você deixa de vir à igreja, ou de estar na igreja, 2 domingos, no terceiro domingo é uma luta para você chegar. Se você deixa, acostumado a vir a todas as quinta-feiras, quando você quer vir na quinta-feira, é uma luta para você sair de casa. É doença, é visitas que chegam na última hora. Então nós precisamos entender que o nosso lugar de adoração a Deus é na comunidade, é junto com os irmãos. Para não acontecer como a tribo do norte aconteceu. Como eu disse, apesar de ser legítima o questionamento deles a respeito do político, mas religiosamente as suas ações foram erradas. As suas atitudes não foram corretas. Porque a divisão religiosa foi um momento errado. Quando eles deixam de estar em Jerusalém, erraram. O diabo, então, tem a oportunidade de entrar no meio daquela nação. Não devemos deixar de congregar. O reino do norte deixou de adorar a Deus, deixou de ir a Jerusalém. Porque nós temos, aquele povo tinha necessidade de estar diante de Yahvé. Nós temos a necessidade de estar diante de Deus, de congregar, porque aqui você pede um irmão para orar por você, aqui você ouve a palavra de Deus. Eu disse na quinta-feira aqui que nós unimos as nossas vozes, umas boas, outras não tão boas como a mim, mas unimos as nossas vozes e adoramos ao Senhor que recebe a nossa adoração. É aqui que nós oramos, é aqui que nós cantamos, é aqui que nós oferecemos a Deus as nossas ações de graças, mas aqui também Deus fala conosco. E Deus, nesse período, levanta profetas para falar com a nação de Israel, para falar com a tribo do norte. Deus levanta os profetas como Eliseu, Elias, para eles deixar de a idolatria. Você lembra lá dos profetas de Baal? Foi exatamente nessa época
Aquele povo reunia para adorar a Baal e Elias fez o desafio. E Deus manifesta a sua glória naquele lugar. Mas mesmo assim, o povo se mantém rebelde. A tribo do norte se mantém rebelde, apesar do Senhor estar falando com eles. O Senhor os alertarem. Tanto o reino do norte como o reino do sul teve governo, teve reis que agradaram a Deus, também teve reis que desagradaram a Deus. Eles fizeram mal perante Deus, mas também fizeram reto diante de Deus. Deus levanta também profetas para profetizar a respeito do reino do sul, onde Jeroboão iniciou o seu reinado. Deus levanta para dizer a eles que eles precisavam, como nós lemos aqui no profeta, para eles fugirem da idolatria. Como eu disse, muitos reis fizeram o que era bem diante de Deus, mas muitos reis fizeram o que era errado diante de Deus. E Deus sempre levantou os profetas para falar com eles, para eles arrependerem e deixar a idolatria. Deus nos levanta como pastores para falar à igreja, para ministrar a igreja que precisa ter o arrependimento no seu coração. Deus sempre vai levantar homens e mulheres, trazendo a palavra de Deus dele ao nosso coração, para nós colocarmos as nossas vidas diante dele. Se estamos andando errado, Deus está dizendo, muda de vida, arrepende-se. Deus nunca vai deixar você ir para o inferno enganado. O homem só vai para o inferno porque ele quer ir para o inferno. O homem só caminha no erro porque o homem quer andar no erro. Porque Deus sempre vai te avisar. Deus sempre vai nos avisar. Porque o Espírito Santo ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele sempre vai fazer isso nas nossas vidas. Então Deus levanta também profetas no reino do sul, como Joel, Isaías, Miqueias, Sofonias e Jeremias, para falar com Israel que ele estava em um risco iminente de receber o juízo de Deus. O juízo viria sobre a nação também do reino do sul. Já tinha acontecido o exílio do reino do norte. Deus estava dizendo, olha, da mesma forma que eu faço com esse vaso, eu faço dele um vaso novo, também eu posso fazer com essa nação um vaso novo. O que vocês precisam é deixar eu trabalhar. É preciso vocês se arrependerem para não receber o juízo de Deus, para não receber o meu juízo. Por causa do pecado. Meu irmão, Deus não vai deixar impune o homem que vive na prática do pecado. João diz que todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Igreja do Senhor, Deus te chamou para você ser santo. Deus nos chamou para sermos santos. E viver em santidade. E caminhar em santidade. Porque Ele é santo. Você é raça eleita. Você é povo de exclusividade dEle. Deus tem ciúme de você. Quando você peca, quando eu peco, o Espírito Santo geme dentro de nós. Ele entristece dentro de nós. Porque Ele quer que você seja santo. Viva em santidade. O reino do norte, depois dessa divisão, ele dura 2 séculos. Deus avisando, usando os profetas, para eles se arrependerem mesmo assim.
Ele não se arrepende, eles acabaram sendo dominados pelos assírios e levados eles para serem exilados lá. Isso acontece no ano de 721, aproximadamente antes de Cristo. O reino do norte é exilado, apesar de tudo que Deus já tinha falado com eles. Mas eles não ouviram. Meu irmão, Deus não deixa impune, não. Pode ter certeza. Aquele que vive na prática do pecado vai pagar. Vai receber diante de Deus, lá no juízo de Deus. Vai ser exilado para sempre lá no inferno. Então, cuidado. Devemos ter cuidado com as nossas vidas. Ser santo como Deus é santo. O exército assírio, o exército sírio invade Samaria e leva todos cativos. Levam todos cativos. Então acaba-se a tribo do norte, fica-se a tribo do sul. E aí Deus continua falando para eles se arrependerem. Mas a história diz que o reino do sul também durou muito pouco tempo. Cerca de 1,5 séculos, mais ou menos, dura a tribo do sul. Ou seja, a tribo de Benjamim e de Judá. No ano de 586 a.C., eles também são levados para a Babilônia. O exército babilônico tira o povo de Jerusalém e leva eles cativos. Quando você lê o profeta Isaías, você vai ver que Deus, ainda assim misericordioso, diz para eles: olha, vocês vão voltar. Vai passar 70 anos e vocês vão voltar. O preço do pecado foram aquela nação viver exilada longe de Deus. Lá eles queriam adorar a Deus, mas não podiam adorar, porque o lugar de adoração tinha sido destruído. Quando você peca, o templo de Deus, você é o templo do Espírito Santo, é destruído. Quando você peca, quando eu peco, quando eu vivo na prática do pecado, a glória de Deus vai afastar da minha vida. A presença de Deus vai afastar da minha vida. Por causa do pecado. O Deus Santo, aleluia, não pode habitar em um templo que está em pecado. Não pode. Então Nabucodonosor invade Jerusalém e leva o povo para o exílio. Não foi por falta de avisar, porque Deus levantou os profetas, tanto no reino do norte como no reino do sul, para avisar o povo. Deus sempre vai usar alguém para ministrar na sua vida e dizer: olha, arrepende-se. Deus sempre vai nos chamar para o arrependimento. Voltando aí no capítulo 18, o versículo 4 diz assim: como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe apareceu. Deus usando o profeta para dizer com a nação de Israel: olha, como o oleiro fez de novo um novo vaso, assim eu posso fazer com você. Meu irmão, se você pecou, o sangue de Jesus te purifica de todo pecado, aleluia. Se você pratica o pecado, abandona o pecado. Você que vai me ouvir também, se você estiver nessa prática, abandona.
Volte-se para Deus, porque Ele te ama. Jesus está com os braços abertos para te receber. O versículo 6 diz assim: casa de Israel, será que não posso fazer com vocês como fiz a este vaso, a este oleiro? Diz o Senhor: eis que, como barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão. Deus está dizendo para mim e para você, da mesma forma que um oleiro pode fazer novamente o barro, Deus pode fazer isso comigo e com você. Mas você tem que deixar Deus fazer. Eu tenho que abrir o coração para Deus fazer. Se eu perdi o hábito de congregar todo domingo, eu preciso, Senhor, eu quero congregar todo domingo, me ajuda a congregar. Me ajuda a estar nas quinta-feiras, me ajuda a estar na oração, me ajuda a estar na escola bíblica. Porque os afazeres da nossa vida vai nos tirando da presença de Deus. Os afazeres deste mundo vai nos tirando da presença de Deus. Às vezes nós queremos valorizar mais as coisas do que o Senhor. Às vezes nós queremos valorizar mais o ter do que o ser. E Deus quer valorizar o ser, que é você, que é eu. Porque Ele quer manter a comunhão comigo e com você, Elvis. Ele quer. Ele quer relacionar comigo e com você. Ele quer visitar o nosso coração todo momento. Mas como Ele vai visitar o meu coração se o meu coração está longe dEle? Se o meu coração não se abre para ler a palavra, entender a palavra, conhecer a palavra e orar e buscá-lo? Como que Ele vai falar comigo se eu não quero ouvir Ele através da sua palavra? Como Ele vai relacionar comigo se eu prefiro as coisas deste mundo? Não, meu irmão. Você pode ter as coisas deste mundo, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Você pode estar neste mundo orando e vigiando a todo momento. Você pode estar neste mundo, ao sair da sua casa, antes você vai ler a sua palavra e meditar nela todo aquele dia, aquela palavra. O salmista diz assim: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra o Senhor. Quando você pega a palavra, lê a palavra e examina ela durante o dia, seja um versículo só que você lê, se você vai meditar nela o dia todo, a todo instante da sua vida, lavando a vasilha, cuidando daquela máquina, cuidando do computador, lá na escola, onde você estiver, se você estiver meditando, você está em comunhão com Ele, você está ligado nele, e Ele está ligado em você, aleluia. Às vezes pensamos ser crente é coisa de outro mundo, não é. Ter comunhão com Deus não é coisa extraordinária, não. É você querer estar ligado a Ele. Você lembra que João diz lá no capítulo 15? Se vós estiveres em mim, e eu estiver em vós, pedi o que quiser e vos será feito. Mas eu tenho que estar ligado nele, ele tem que estar ligado em mim. Quando nós reconhecemos a nossa fraqueza, quando nós reconhecemos que não somos nada, que somos pecadores, e clamamos pelo sangue de Jesus, clamamos pelo perdão, Ele te faz, todo momento, como Ele prometeu à nação de Israel, fazer novamente. O dia que nós entregamos a nossa vida para Cristo, o dia que você entrega a sua vida para Cristo, ou entregou a sua vida para Cristo, diz Paulo que as coisas velhas se passaram e tudo se fez, porque Ele tem poder de reconstruir. O único que tem poder de trazer um novo nascimento à nossa vida é Jesus Cristo, aleluia. Como Nicodemos diz, como eu posso ser velho e entrar no ventre da minha mãe?
Nicodemos ainda estava nesse sistema, nesse mundo. Jesus estava falando do reino de Deus. Jesus estava falando da vida eterna. Jesus estava falando do nascer do Espírito. Porque quando você entrega sua vida para Cristo, Jesus te faz novamente, Ele te restaura, Ele traz em você um novo nascimento, Ele te declara justo diante de Deus. Porque aqui é um lugar espiritual, onde se fala de espiritual. Você fala da palavra, você ouve a palavra. E a palavra se discerne espiritualmente. Quando você vem a este lugar, você vem para ouvir Deus. Quando nós vimos para este lugar, nós vimos para ouvir Deus. Eu fico triste com alguns diáconos, com alguns louvoristas. Eles só participam do culto o dia que ele está trabalhando, ou o dia que ele está tocando ou cantando. Eu fico triste. Porque o momento de nós sermos ministrados é o momento que nós estamos aí no banco. Por que eu não prego quita, domingo? Porque eu preciso ser ministrado. Eu preciso ouvir Deus falar ao meu coração através de um outro profeta que vai estar aqui. Por isso que a importância de você congregar, de você estar presente em todos os cultos. Porque nós precisamos receber de Deus aos nossos corações. Porque o Espírito Santo vai te convencer, sempre te convence do pecado. Ele sempre. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, João 1,9. O Senhor sempre vai te chamar para o arrependimento. Ele vai te falar sempre, arrependei-vos, se convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados. Deus vai falar contigo. Ele não quer que nenhum vá para o inferno, ninguém. A vontade de Deus é que ninguém vá para o inferno. A vontade de Deus é que todos se arrependem. Mas eu tenho que tomar a decisão. Você precisa tomar a decisão de ir para o céu. Porque Ele te ama, Ele nos ama. Versículo 9. Deus fala duramente com essa nação. Versículo 9. E no momento em que eu falar a respeito de uma nação ou de um reino, para o edificar e plantar, se ele fizer o que é mal aos meus olhos e não obedecer à minha voz, então eu mudarei de ideia enquanto ao bem que havia prometido fazer. Deus fala com a nação de Israel. Deus falou com as duas tribos que eles deveriam arrepender-se. Mas ele se manteve rebelde e o próprio Deus diz, olha, eu deixo de fazer aquilo que eu prometi. Cuidado com o pecado. Cuidado, alguns dizem assim, eu tenho Jesus, eu vou para o céu. Eu posso beber. Eu posso praticar o pecado. Que Deus é amor. Deus não vai me deixar ir para o inferno, porque Jesus já me justificou diante de Deus. O autor de Hebreus é muito claro em dizer que quando eu vivo nessa prática, eu estou negando o sacrifício dele. Tenhamos cuidado. O que eu falo nesta noite não é para te colocar medo, é para você arrepender-se. Porque Deus pode arrepender daquilo que Ele falou para você. O que Ele falou para mim, porque eu nego o sacrifício de Cristo quando eu vivo na prática do pecado. Portanto, versículo 11. Portanto, fale agora ao povo de Judá
e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que eu estou forjando uma calamidade e formando um plano contra vocês. O profeta diz ao povo, à tribo do sul, que eu estou forjando o mal. Ainda assim, eles levaram Jeremias para a prisão, porque ele estava profetizando aquilo que eles não queriam ouvir. Quantos crentes querem ouvir aquilo que ele quer ouvir? Igreja do Senhor, ouve aquilo que Deus quer dizer para você. Vem para a igreja cultuar o Senhor, oferecer louvores a Ele, diga: Deus, fala comigo aquilo que o Senhor quer falar. Não fala aquilo que eu quero ouvir. Porque Deus vai usar os profetas falsos para falar aquilo que você quer ouvir. Sabia disso? Eu sempre quero ouvir aquilo que eu quero ouvir, que me agrada. Deus vai permitir o profeta falso, como ele permitiu a nação de Israel. Prenderam Jeremias porque ele falava a verdade. Levaram ele para a cisterna por causa da verdade. Ainda assim o povo não se arrependeu. E Deus trouxe o juízo sobre a nação. Deus te fala nesta noite: arrependa-se. Arrependa-se. Peça perdão por aquilo que você faz que não agrada ao Senhor. Peça perdão. Eu não vou na igreja porque hoje eu estou cansado. Eu não vou na igreja porque eu não quero ouvir aquele pregador. Não, meu irmão. Você vem para a igreja para ouvir Deus falar com você e comigo. Você não veio aqui para me ouvir, você não veio aqui para ouvir o pastor Jairo, você não veio aqui para ouvir o Júnior, você não veio aqui para ouvir Marcinho, não veio para ouvir Reinaldo, não veio para ouvir Esther, não veio para ouvir Natália, não veio para ouvir Gleice, não veio para ouvir Marinete, não veio para ouvir Reginalda, mas você vem para ouvir Deus falar ao teu coração. Ao teu coração. A importância da igreja para você manter a sua adoração. A importância de Jerusalém para que as tribos adorassem e buscassem o Senhor. Deus tirou tudo deles por causa do pecado. Eles foram afastados do templo por causa do pecado. O pecado nos afasta da presença de Deus. O pecado nos distancia de Deus. A mão do Senhor vai estar sempre estendida. Os seus ouvidos vão estar sempre abertos. Mas o pecado me afasta dele. O pecado me distancia do Senhor. Gostaria que você fechasse seus olhos. Apresentasse a sua vida diante de Deus nesta noite mais uma vez. Como que está a sua vida? Como que estão nossas vidas? Você tem vivido uma vida segundo a vontade de Deus? Você tem vivido uma vida na direção do Espírito Santo de Deus? Você tem vivido uma vida segundo aquilo que Deus tem falado ao teu coração? Ou você tem vivido uma vida segundo você quer, segundo você deseja? Se você está vivendo uma vida segundo o que você deseja, muda nesta noite. Passa a viver a partir de hoje uma vida segundo aquilo que Deus quer que você viva. Na dependência dEle, na direção dEle, na orientação dEle. Porque quando você faz isso, Ele agrada. Ele permanece na sua vida. Ele vai continuar a sua comunhão com você. Ele vai continuar falando com você. Mas quem sabe a sua carne tem falado mais alto. Quando você vê, lê em Gálatas, capítulo 5,
você olha ali as obras da carne e o fruto do Espírito. E quando você lê todo aquele relato que Paulo fala a respeito da obra da carne, Paulo, no final, ele diz: esses não herdarão o reino de Deus. Não vai herdar, irmão. O juízo de Deus vai vir. Não vai herdar o reino de Deus. Mas quando você vive o fruto do Espírito, o reino de Deus é garantido para você. Foi desta forma que Jesus te ensinou e nos ensina a viver. Andeis em espírito e não satisfazeis a concupiscência dos olhos e da carne. Andar em espírito é andar na direção de Deus. E Deus deseja que eu e você andemos na direção dEle. Aleluia! Dando ao Espírito Santo a liberdade para te convencer. Dando ao Espírito Santo a liberdade para falar a você, te ensinar no caminho que você deve andar. Esta é a obra do Espírito Santo. Ele está na sua vida, está na minha vida para me ensinar, para nos ensinar a andar, a viver, a caminhar, a responder. É Ele que habita na sua vida, é Ele que habita em nós, para te ajudar, para nos ajudar. Não deixe a presença de Deus, não deixe a presença de Deus. Não deixe a presença do Espírito Santo. Não fuja da presença do Espírito Santo. Ele quer continuar habitando na sua vida, mas você tem que ser santo. Você tem que se esforçar para ser santo. Você tem que se esforçar para viver uma vida de santidade. Você tem que se esforçar para você fazer a vontade de Deus. Não é obras. É a luta da sua carne contra o Espírito. Sua carne e o Espírito. Paulo vai dizer que é uma guerra, é uma batalha entre a carne e o Espírito, mas tem que vencer o Espírito. É o Espírito que habita em você que tem que vencer. É Deus que habita em você que tem que vencer, porque você é templo do Espírito Santo, você é uma nova criatura, você é filho de Deus, aleluia. Como que está a sua jornada? Como que está a sua caminhada diante de Deus? Deus nos chama nesta noite para refletirmos como que está a nossa caminhada diante dEle. Estamos ouvindo? Estamos obedecendo ou não? Estamos rejeitando a voz do Senhor ou não? Espírito Santo, eu coloco a tua igreja diante do Senhor. Eu coloco as nossas vidas diante do Senhor nesta noite, ó Pai. Nós precisamos do Senhor. Porque é uma guerra entre nós e o Espírito, uma guerra entre a carne e o Espírito. É uma guerra, Senhor. A nossa carne não quer orar, a nossa carne não quer ler a Bíblia, a nossa carne não quer congregar, a nossa carne não quer ouvir o Senhor. Mas o Senhor diz: vai, me busque, se humilha, se renda diante de mim. Mas eu não quero, Senhor. Nós não queremos. Ajuda cada um de nós. Senhor, ajuda cada um de nós. Espírito Santo, ajuda cada um de nós. Não nos deixe, ó Pai, andar segundo a nossa direção. Não nos deixe, ó Pai, fazer a vontade da nossa vida. Senhor, não nos deixe. Ajuda cada um de nós. Segura em nossas mãos, Senhor. O Senhor diz que nesse mundo nós teremos aflições, mas o Senhor diz que venceu o mundo. O Senhor está dizendo que também vamos vencer, porque o que habita em nós é maior, aleluia! O que habita em nós é maior. O Senhor diz que nós podemos todas as coisas no Senhor. Nós estamos aqui, ó Pai, buscando um Deus que é santo, perfeito, aleluia! Nós não estamos numa reunião comum, nós estamos numa reunião espiritual, porque o Senhor é Espírito, o Senhor está aqui presente, o Senhor está presente na vida de cada um, desse que está me ouvindo, que vai me ver, o Senhor está presente na tua igreja, aleluia!
Trabalha em nosso coração. Coloca em nós um coração arrependido, um coração quebrantado, um coração voltado para te servir, voltado para te adorar, voltado para fazer a vontade do Senhor. Coloca isso, coloca desses desejos em nosso coração. Quem sabe esse está fraco, ó Pai. Quem sabe esse está quase dormindo, ó Pai. Acorde ele, ó Pai. Acorde o teu filho nesta noite. Acorde o teu servo, ó Pai. Como o Senhor disse ali na palavra das 10 virgens, as 5 prudentes e as 5 nécias. Quem sabe o azeite está quase acabando, Pai, desta vida. Quem sabe o Senhor está quase exaurido desta vida. Senhor, desperta ele. Coloca azeite nesta vida. Coloca o avivamento neste coração. Coloca o avivamento nesta alma. O avivamento para orar. O avivamento para ler. O avivamento para te buscar. Coloca, Deus. Só o Senhor tem poder para fazer isso na nossa vida. De nós mesmos nós não conseguimos, Senhor. Eu não consigo de mim mesmo. Nós não conseguimos de nós mesmos, mas o Senhor presente na nossa vida, iremos conseguir. Nos ajuda, ó Pai. Em nome de Jesus. Se alguém enfermo nesta noite, pedimos a tua intervenção. Cura. Cura nesta noite. Restaura. Faz um milagre, ó Pai, nesta vida. Enfermidade, eu te mando embora. Vai embora em nome de Jesus. Inflamação, vai embora. Dor, vai embora. Vai embora. Em nome de Jesus. Traz a libertação, ó Pai, na vida de cada um que necessita nesta noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Adore o Senhor com suas palmas. Aleluia.